E a minha pergunta para ti nesta manhã é: como é que Deus se levanta na tua vida? Como é que Deus se levanta na tua vida? No meio das tuas circunstâncias, no meio das tuas adversidades, no meio de gente a fazer-te guerra, como é que Deus se levanta na tua vida? E Deus levanta-se quando nós lhe damos oportunidade de entrar. No Salmo 24, até em certa altura aqui na igreja nós cantámos um cântico que tinha estes versículos, a partir do versículo 7, e eu hoje vou ler muito a versão ARC, mas a partir do versículo 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E depois volta a dizer no versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas. A Adriana é um espetáculo. E entrará o Rei da Glória. E outra vez no versículo 10, quem é este Rei da Glória? Para o caso não estamos com atenção, não é? Já disse no versículo 8, vai voltar a dizer no versículo 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. E agora pergunto eu, quem é que são as portas? A qual porta é que Jesus bate? A nossa porta, a porta. Nós somos as portas. Quem é que são as entradas eternas? Nós também. Obrigado pelas vossas respostas. Nós, quando Jesus entra e o Espírito Santo entra em nós e habita para sempre, nós somos as portas. Nós somos as entradas eternas. Então, o que nós temos que fazer é levantar as nossas cabeças. Como eu disse na semana passada, não é suposto, nunca foi suposto, nós vivemos ao nível dos nossos problemas. É suposto nós vivemos ao nível da promessa. Então levanta a cabeça e entrará o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele que combate por nós. Ele entrará na nossa vida e Ele levanta-se na nossa vida. E porquê é que nós precisamos nos levantar? Será que não podemos já estar de pé? É que nós sabemos, as dificuldades encurvam-nos. As dificuldades às vezes nocateiam-nos, não é? Mandam-nos abaixo e nós ficamos mais prostrados. É por isso é que de vez em quando nós também temos que lembrar uns aos outros que precisamos de nos levantar. Nós, portas por onde Jesus passa. Nós, entradas eternas, que somos morada eterna do Espírito Santo. Não sou eu que tenho a santidade, é o Santo de Israel que habita em mim, é o Santo que habita em mim. Ele sim. Onde Ele habita, as coisas mudam. Por isso é que nós precisamos de nos levantar e deixá-lo entrar. Amém. Amém. Tudo o que tu precisas fazer é levantar-te. Deixar Deus levantar-se na sua vida. O que é que tu fazes quando encontras adversidades? E todos nós aqui, se fôssemos perguntar um a um, todos aqui estamos a passar por dificuldades ou estamos a sofrer porque alguém nosso querido, da nossa família, está a passar dificuldades. Então o que é que tu fazes quando tu encontras essas dificuldades? O que é que tu produzes? Há quem produza ácido, há quem passa o tempo todo a queixar-se, há quem produza veneno. Nem se pode estar ao pé dessas pessoas, porque aquilo nem se pode estar. O que é que tu produzes? A ostra produz uma pérola. E nós, pelos frutos os conhecereis, não é? A nossa prova de amor é realmente produzirmos pérolas quando estamos em circunstâncias adversas. Mesmo nada mais difícil. A nossa maior prova de amor, o nosso amor sacrificial, este amor extravagante como Deus nos tem, e nós também podemos demonstrar, este amor sacrificial é produzirmos pérolas, em vez de ácido ou veneno ou outras coisas. Porque não se esqueçam, os frutos que nós produzimos são para alimentar aqueles que estão à nossa volta. Então, se tu produzes ácido, se tu produzes veneno, se tu produzes algo que não é assim tão bom,
com que é que estás a alimentar ou com que é que eles se alimentam? Aqueles de quem tu gostas, aqueles que estão à tua volta, aqueles que não conhecem Jesus. E o que a única face, a única Bíblia que têm é a tua vida. Se tu produzes veneno, não vou continuar por aqui. Em Apocalipse 21, há a descrição da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Vemos essa descrição. E no versículo 21 de Apocalipse 21, há a descrição do que é que são feitas as 12 portas da cidade. E sabem do que é que são feitas? Isto é maravilhoso. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. Uma só pérola. Não eram muitas pérolas juntas, era uma só pérola. Agora pergunto, qual é o tamanho do sacrifício para produzir uma pérola deste tamanho? Pode ser feita uma porta. Que sacrifício, que amor sacrificial. Fantástico. Para não nos perdermos, é à nossa porta que Jesus bate, nós somos as entradas eternas e aqui diz que cada porta era uma pérola. Realmente é um sacrifício de amor, é um sacrifício que diz, como diz Jesus, eu não quero passar por isto, eu não quero estar neste lugar, eu não quero, não gosto daquilo que estou a sentir, não gosto daquilo que estou a ver, não gosto, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade, porque eu sei que tu tens um propósito para isto tudo. Seja feita a tua vontade e não a minha. Já? A maior prova de amor é oferecer uma pérola, em vez de oferecer resistência. Uma porta feita de uma pérola só diz, eu já passei por muito, mas eu sei que estou no lugar em que tu me queres, Jesus. Eu estou a fazer a tua vontade. E eu sei que tu estás comigo sempre, eu sei que tu tens o melhor para mim, mais e melhor para mim, e eu quero aquilo que tu queres. Se eu sei que tenho que estar aqui, então bora, porque eu também sei que tu não me abandonas. Eu sei que tu estás comigo em todo o tempo, e eu sei que no final o gozo que me está proposto é muito maior. Eu sei. Por isso, vamos passar. Estou aberta à tua presença, eu, porta, estou aberta à tua presença. Meu Deus, meu Pai, meu amigo, meu amado, meu Senhor, eu estou aberta à tua presença e tudo o resto fica de fora. Já? Então, saibamos o nosso lugar para sabermos, e já ouvimos aqui hoje a Filomena, que obrigada. Temos que ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz, conhecer a sua voz e obedecer. É isso que nós temos que fazer, obedecer. Então, atreve-te, permite-te, atreve-te a obedecer a Deus. Mesmo quando não é assim tão bom e não sabe assim tão bem. Atreve-te. Nós sabemos o nosso lugar, conhecemos o nosso propósito e fazemos o que é necessário fazer para que se cumpra em nós a vontade de Deus. Porque Ele combate por nós. Ele combate por nós. Então, está muito calado, não é? Oh, Cristina, tu estás a dizer que nós vamos sofrer? E agora perguntas, e muitos de nós não estamos a sofrer já? Não vamos. Estamos a passar por aquilo que precisamos de passar, mas só passamos pelo que é preciso e só passamos pelo tempo que é preciso e tudo isso tem um propósito, porque Deus tem um propósito para tudo aquilo que acontece na nossa vida. E já ouvimos aqui hoje que Deus não nos dá mais do que aquilo que nós conseguimos aguentar. Portanto, e o escape é sempre a sua presença. E agora, não há vitória sem luta, não é? Não há conquista sem batalha, não é? Há até um ditado que Deus dá as maiores batalhas aos seus melhores soldados. Não sei se é assim, mas de qualquer das formas esse ditado existe. Então, bora! Vamos à luta! Em vez de te prostrares, levanta-te. Levanta-te e não te cales. Porque a vitória é nossa e podemos declarar hoje mesmo, a vitória é nossa. Jesus já nos deu a vitória. Jesus já nos garantiu.
essa vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo que nos amou. Verdade? Então vamos à luta, porque já temos a certeza dessa vitória. E agora é a nossa vez de ir à luta. O apóstolo Ted Danson costuma dizer, quando o leão ruge, a leoa caça. Tu consegues ouvir o leão de Judá a rugir? Tu consegues ouvir o leão a rugir? Então é tempo de nós, leoa, nós a noiva, nós a Eva eterna, nos levantarmos e irmos à caça. Irmos à luta. E temos este nosso grito de guerra. Aleluia! Vamos! Não te cales, mas que este grito seja a tua realidade todos os dias. Aleluia! Também no Salmo 20 e no versículo 8, nós lemos precisamente isto, que uns se encurvam e caem. Já cá está. Mas nós nos erguemos, nos levantamos e ficamos de pé. E agora, como é que ficamos de pé? Ficamos de pé. Quando eu ensino resiliência e treino mental, ensino uma coisa que a postura tem toda a diferença na nossa confiança. Especialmente, por exemplo, para atletas, para pessoas que vão fazer palestras, para líderes, etc. A postura também é uma das coisas que está no livro. Uma forma de nós estarmos de pé pode ser completamente diferente. Se nós ficarmos de pé, porque estamos... Isto não traz confiança nenhuma. Então, uma das coisas que eu costumo aconselhar é que adotemos a postura de super-heróis. Com a capa a esvoaçar. Se vocês virem nas imagens de banda desenhada, etc., os super-heróis são sempre desenhados assim. Porquê? Porque adota e fazer mesmo o puxar os ombros para trás. Adotas uma postura que te dá confiança. E hoje nós podemos ter essa postura e podemos ter essa confiança, porque é Deus que nos dá essa confiança, porque a vitória já é nossa. Já é nossa. E nós já ouvimos aqui. Nós temos um Deus que nos amou com ousado amor, com amor extravagante. E nós somos o exército, isto também já foi dito no domingo passado, nós somos o exército do amor de Deus. Não é do amor envergonhado, não é do amor encurvado, é do amor com a mesma natureza do amor de Deus. Amor ousado, amor extravagante, amor generoso. Nós somos o exército do amor de Deus. Então, levanta-te nesse amor, prepara-te para a luta. Prepara-te. E vamos a isto. E preparamos-nos como? Como é que nós nos preparamos para a luta? Nós já sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, certo? Mas sim contra os principados e potestades. Portanto, as armas da nossa luta não são carnais, são espirituais. Estou a falar de quê? Efésios 6. E é com cada uma dessas peças da armadura de Deus que nós nos preparamos para ir à luta. Vamos ver, uma a uma. Eu gostava de começar no versículo 10 de Efésios 6. Obrigada, Adriana, porque esta para mim é a base. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Podemos dizer assim, fortalece no amor poderoso de Deus. O amor poderoso, o amor que vai à luta por ti, o amor que vai à luta contigo, o amor que passa contigo por todas as situações pelas quais tu tens que passar. Esta para mim é a base. E então como é que nós nos fortalecemos? Conhecendo-lo, exatamente. Não percebi quem disse, mas obrigado. Conhecendo-lo. Só conhecendo mais de Deus é que nós nos podemos fortalecer no seu amor. Porque quando nós conhecemos uma pessoa, sabemos como é que é a sua natureza, como é que é a sua maneira de atuar, como é que é a sua maneira de pensar. Então, quando nós começamos a conhecer mais de Deus e percebemos que Ele realmente só pensa amor, Ele é amor, não é? Ele não tem amor, Ele é amor. Então ficamos mais confiantes nele. Então, começamos no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes.
firmes, de pé. Ficarmos de pé, aconteça o que acontecer, de pé e confiantes. E depois no versículo 14, estai, pois, firmes. Permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. É o cinto da verdade. Agora, não é o cinto das calças. Não sei quantos daqui veem o UFC. Há um cinturão. As pessoas, os campeões, etc., do UFC, usam um cinto bastante largo que cobre toda a região pélvica. É desse tipo de cinto que nós estamos aqui a falar. E é curioso que, começando pela armadura de Deus, se comece por falar na região pélvica. Se calhar porque é uma região que, quando é ela a comandar, causa tantos problemas ao mundo, não é? E ainda hoje sofremos problemas de tempos do Antigo Testamento, em que, olha, fica aqui com a minha serva e suscita um filho e olha o que aconteceu. Então, o que quer que nós façamos, lembremos-nos que estamos aqui para dar vida aos outros e não para buscar o nosso próprio prazer. Nós estamos aqui para dar vida aos outros. E não há problema nenhum em procurar esse tipo de prazer dentro do casamento, seus malandrecos, dentro do casamento. Não há problema nenhum em procurar esse tipo de prazer. Agora, lembremos-nos que os filhos precisam de pais e mães a sério. E é bom que o pai e a mãe se entendam para poderem trazer vida aos filhos. Sim? Então põe o cinto da verdade. Põe o cinto da verdade. E depois, e quando pões, lembra-te, estou aqui para dar vida, assim como o meu Pai Celestial dá vida. E depois pomos o quê? A couraça da justiça. A couraça guarda o nosso coração. E fala-nos também das vestes sacerdotais, em que existia também uma peça no Antigo Testamento do sacerdote que era específica para o peito, para cobrir toda a região do tórax. Portanto, aqui o que está a ser dito é: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Mas como é que nós guardamos o nosso coração? Fala, em primeiro lugar, que a justiça de Deus é misericordiosa. O julgamento de Deus é amor. O julgamento de Deus é amor e o seu veredicto é misericórdia, vida eterna para todo aquele que crê. E é uma couraça suficientemente forte para as ofensas resvalarem. Eu não fico ofendido, eu não tomo ofensa, porque isto nem entra cá, nem chega cá, não quer saber disso. E é assim que nós guardamos o nosso coração. Nós não guardamos o nosso coração ficando assim, nós guardamos o nosso coração dando vida, dando amor. E dando as boas-vindas a todos aqueles que entram na nossa vida. Nem ofereces tu também misericórdia, compaixão. Nem sequer te ofendes com as coisas. E depois continua no versículo 15. E calçados os pés com a disposição para o evangelho da paz. E isso é outra coisa. Onde fores, o que é que tu levas? Levas paz? Levas a paz de Deus? A paz de Deus que diz que não existe qualquer separação entre nós e Deus? É isso que tu levas para ti e para os outros? O que é que levas? As pessoas sentem-se bem quando estão a pé de ti. As pessoas, quando tu entras numa sala, será que o rosto das pessoas se ilumina? Olha que bom, tu chegaste! Ou fogem de ti. Ou é como se não tivesse chegado ninguém quando tu chegas. É o quê? Isso vê logo. Se trazes a paz, a alegria de Deus. Porque quando nós chegamos e nós entramos numa sala, é suposto o ambiente mudar. É suposto, por causa da presença que nós carregamos. É suposto o ambiente mudar. E isso acontece contigo ou não? Isso não. Sabes o que tens a fazer. Muitas coisas acontecem que nós não temos noção, até. Porque a presença está connosco, portanto nós já sentimos a presença. Não é? Quando entramos na sala continuamos a sentir a presença. Mas a reação das pessoas que lá está diz tudo. Portanto, procura essa reação, é o teu barómetro do que é que está a acontecer na tua vida. Sim. Leva
a paz de Deus aonde tu fores. Por muita dificuldade que exista naquela sala, a presença de Deus vai contigo e ela faz mudar as coisas. Muda o ambiente, muda as circunstâncias. Ela faz mudar as coisas. A paz de Deus diz, não há separação entre nós e Deus. E tu onde quer que entres, até pode haver alguém a querer-te fazer guerra, mas o que tu levas é paz. E a paz apaga a guerra. Já ouvimos, os inimigos de Deus dissipam-se como fumo. Diz lá, no versículo 2 do Salmo 68. Então continuamos, versículo 16. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em chamas, do maligno. O que é que são estes dardos? Pensamentos, totós, que vêm à nossa cabeça. E nós pegamos no escudo, sabem, como os guerreiros antigos, e vamos apagando os dardos inflamados. Pensamento, aquela pessoa que quer te fazer a folha. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Apagas um dardo. Outro pensamento, isto aqui não é seguro, é melhor estar escalado. Deus não me levantou para eu ter um espírito de temor. É bom a gente até saber os corinhos de antigamente. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder e amor e uma mente sã. Certo? Não venhas com esses pensamentos porque eu vou apagar esse dardo. Ou como já cantámos aqui hoje, Deus combate por nós, vence as trevas por nós. Pode não ser seguro para ti, mas a minha luta é contra ti, não é contra as outras pessoas que estão aqui na sala, ou que estão no meu emprego, ou que estão na minha família, ou outra coisa qualquer. E mesmo quando há pessoas humanas, porque muitas vezes há, não é? Há pessoas humanas a querer-nos fazer a folha, nós temos que entender que elas estão a ser muitas vezes influenciadas por ideias, também por dardos inflamados. Portanto, é as nossas armas, a nossa armadura espiritual deve valer aí também. Ou quando vêm pensamentos do género, o teu lugar não é aqui. E se estas pessoas descobrem tudo aquilo que tu já fizeste? Tu não mereces estar aqui? Escudo da fé. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Eu tenho todo o direito de estar aqui, porque Jesus já me deu esse direito. Ele já pagou tudo o que havia para pagar para eu poder ter esse direito. Ele pagou e ofereceu-me. E eu recebi e eu tenho todo o direito de estar aqui. Amém? Por isso não te podes calar. Quando vêm estes pensamentos, tens que falar a estes pensamentos. Tens que falar às tuas circunstâncias. Houve uma reunião de oração já há alguns meses, em que o pastor Jorge dizia aqui, nós por vezes calamos-nos em vez de tomarmos autoridade e falarmos às circunstâncias. É mesmo isso que temos que falar. Falar e não nos calarmos. Falar a palavra. E se não sabes o suficiente da palavra, aprende. O que é que a Bíblia diz sobre isto? O que é que a Bíblia diz sobre esta circunstância que eu estou a passar? Porque de certeza que diz alguma coisa. Sempre diz. Sempre diz. Versículo 17, no início, diz, também tomai o capacete da salvação. Paramos aqui. Capacete da salvação. Os meus pensamentos, a minha imaginação, o meu raciocínio, tudo isto deve ser inundado pela realidade do Espírito Santo. O Espírito Santo inunda a minha alma, que por sua vez influencia os meus pensamentos. Se algum pensamento tem que fazer ninho na minha cabeça, são os pensamentos de Deus, não são os pensamentos do inimigo. Eu apago com o escudo da fé os dardos inflamados do inimigo e tenho um capacete que me protege os pensamentos. E são os pensamentos de Deus que fazem ninho. É a salvação de Deus que faz ninho na minha cabeça e que influencia todos os outros pensamentos que eu tenho. Raciocínio, imaginação. Não é preciso abrir. Em 1 de João, no capítulo 2 e no versículo 12, diz assim: filhinhos, eu escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Pelo seu nome nos são perdoados os nossos pecados.
Não precisamos de mais nada. Nós somos salvos. Nós temos a salvação. A partir do momento em que recebemos Jesus, recebemos a sua salvação pela misericórdia de Deus, somos salvos. Então, a partir daí, podemos de facto pedir a Deus que os nossos pensamentos estejam cada vez mais alinhados com os pensamentos dele. Tenho um Pai que me ama e os meus pecados são perdoados, mesmo que não saibas mais nada. Isto é o suficiente para começar uma caminhada com Jesus. Eu tenho um Pai que me ama e os meus pecados são perdoados. Eu tenho um Pai que me ama e os meus pecados são perdoados. Mas continuando aqui no versículo 17, a seguir temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a nossa ofensiva. É a única, até agora tem sido peças de armadura defensivas, não é? Mas esta é uma ofensiva. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então temos que ser fortes na palavra. E no versículo 18 diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda a perseverança. Sabe uma coisa que eu aprendi? O irmão Kenneth Hagin, de certeza que muita gente aqui conhece, estava sempre a orar em línguas, sempre. A boca dele estava sempre a mover-se. Mesmo quando ele não estava a falar com ninguém, a boca dele estava sempre a mover-se. E é muito difícil, a gente no dia-a-dia, com tudo aquilo que temos e os pensamentos todos que temos e tudo o que acontece na nossa vida, nós muitas vezes até lembrar-nos que podemos estar a orar em línguas enquanto fazemos o nosso trabalho. Mas é uma coisa que eu recomendo cada vez mais, porque quanto mais nós oramos, mais o Espírito Santo nos fala, mais claridade temos nos nossos pensamentos e, portanto, nós podemos estar a conduzir e orar em línguas, nós podemos estar a trabalhar na oficina e orar em línguas, nós podemos, às vezes, até estar em reuniões e estar a orar em línguas. Então, fortes na palavra, fortes no Espírito, é a forma de nós podermos avançar. Conhecemos a palavra e temos o Espírito Santo que nos inspira a cada momento. Yeah? Nós precisamos de saber o que está escrito e precisamos relacionar-nos com a palavra de Deus, que é uma pessoa, o verbo se fez carne, é uma pessoa. Precisamos de saber o que está escrito, precisamos de saber relacionar-nos com Jesus, conhecer a sua voz, obedecer a Ele. Então, oração, deixa-me pôr assim, oração não é lista de compras. Olha, Deus, e mais isto, e batatas, e cura aquela pessoa, e dá-me dinheiro, e faz... Não é uma lista de compras. Oração é relacionamento. É mais ouvir do que falar. Não é chegar e dizer, olha, eu preciso disto e daquilo, até amanhã, se Deus quiser, e obrigado por esta noite, e dá-me uma boa noite de sono, amém. Não é. É ouvir, Deus, o que é que tu estás a falar? O que é que tu queres para a minha vida? O que é que tu me estás a dizer? Ter a coragem de dizer, ok, tu fala, como o sacerdote ensinou àquele menino, não é? Samuel, fala que o teu servo ouve, fala que eu estou a ouvir-te. E estou a ouvir-te com a disposição de obedecer àquilo que tu me vais falar. Custa o que custar, seja o que for que tu me disseres. Yeah? Porque às vezes nós dizemos, fala, que eu estou-te a ouvir, e depois Deus fala e nós dizemos, pois isto não é, de certeza que não foi Deus, Ele não me ia pedir para fazer uma coisa destas. Ir fazer figuras, ou ir até com uma pessoa que eu não conheço, ir a um sítio que eu não conheço, ou fazer outra coisa qualquer. Se ele soubesse que aquela pessoa não me grama nem com molho de tomate, não me ia dizer para ir falar com ele. Certo? Não. Mas é ouvir e é obedecer. É ouvir mais do que falar, é declarar aquilo que ouvimos e é obedecer àquilo que ouvimos. E é como eu disse na semana passada, que a intercessão é tomar a responsabilidade de trazer o céu à terra. É este tipo de oração que Deus procura. O que é que tu queres que eu faça hoje, que eu diga hoje, como é que queres que eu me comporte hoje, para que o céu possa vir ao meu mundo. Não vai ser à terra toda, mas ao meu mundo, à minha esfera de influência. O que é que eu posso fazer? Então,
Vamos terminar. E a seguir peço ao grupo de louvor para subir. Em primeiro lugar, levanta-te. Permite que Deus se levante na tua vida. Produz as pérolas que for preciso, mas obedece àquilo que Ele te está a dizer. Depois, alimenta a armadura que Deus te dá, que é uma armadura espiritual e que é viva e, portanto, precisa de ser alimentada de forma espiritual, ok? Então, alimenta. E agora vamos fazer em reverse. Começamos pela oração, é mesmo isto. Forte na oração, forte no espírito. Capacete da salvação. Eu tenho os meus pensamentos alinhados com Deus. Eu ouço de Deus, ouço a voz de Deus no meu coração, o escudo, e declaro e respondo de forma apropriada àquilo que Ele me está a falar, com o escudo da fé. Eu levo a paz de Deus aonde quer que vá. Não há separação entre mim e Deus. Eu carrego a presença de Deus. Eu guardo o meu coração através dos sacrifícios de amor que faço. E não me ofendo. Eu não tomo ofensa. Eu muitas vezes nem dou por isso. E cada vez mais quero ser assim, porque eu não era assim, mas Deus tem-me transformado para ser assim. E cada vez mais quero ser assim. E finalmente, eu tenho a noção que tudo aquilo que eu faço é para dar vida aos outros. É para dar vida ao meu mundo. E com isto, eu posso permanecer de pé no dia mau. Eu posso, com toda a confiança, saber que Deus combate por nós e posso permanecer de pé no dia mau. E então posso ir à luta. E posso ir à luta com este grito de guerra. Aleluia! Deus é comigo! O melhor exemplo disto tudo que eu acabei de dizer é Caleb. Caleb e Josué tinham ido espiar a terra quando os filhos de Israel saíram do Egito em direção à terra prometida. E eles foram com mais 10 homens espiar a terra. Nós já sabemos isto, não é? E enquanto que os outros 10 espias diziam: a terra é muito boa, mas aquilo é muito perigoso e os homens são gigantes e é só problemas e sarilhos e chatices, Josué e Caleb diziam: bora, vamos à luta, porque Deus vai dá-los nas nossas mãos. E eles podem ser gigantes, mas são comida para nós. E nós vamos poder comê-los. Como se diz agora em bom português, até os comemos. Certo? Mas não, porque os outros 10 infectaram o pensamento do povo e toda a gente ficou com medo e por causa disso passaram 40 anos no deserto até que aquela geração toda tivesse morrido, mas não Josué e não Caleb. E quando se reencontraram, Caleb na altura em que foram espiar a terra tinha 40 anos e agora tinha 85. Tinham passado 45 anos. E Caleb disse a Josué, está lá em Números, podem ir ler. E Caleb disse a Josué: eu tenho 85 anos e tenho a mesma força que tinha aos 40. Então, bora! Aquele pedaço de terra que me foi prometido, eu ainda a quero. Portanto, se tu me deres autorização, e Josué era agora o líder, se tu me deres autorização, eu vou lá e vou dar cabo daquela gente toda e vou expulsá-los todos daquele pedaço de terra porque eu quero a minha herança. E Josué disse, ok. E Caleb foi e deu cabo deles. E herdou a terra. Que nós sejamos capazes de dizer como Caleb, bora, porque o Senhor é connosco. Bora, eu só tenho que passar por aquilo que tenho que passar. E se tenho que passar, então bora, que seja rápido, passe rápido, para aprender a lição de vez, para ganhar o propósito, para estar mais perto do meu alvo. Bora, porque o Senhor é comigo. Bora, aleluia, o Senhor é connosco e Ele combate por nós. Então, bora,
O que é que estamos à espera? Sentadinhos no nosso conforto, à espera que coisas aconteçam, a pedir a Deus que faça aquilo que te compete a ti fazer. Ai, desculpem, estou a ser muito... Sim? Demasiado franca, se calhar. Mas tantas vezes nós estamos sentados no nosso conforto a pedir a Deus que faça aquilo que é nossa tarefa fazer e que quando conhecemos a palavra nós sabemos que está escrito que somos nós que temos que fazer. Assim como Jesus disse aos discípulos, dá-lhes voz de comer. Vamos levantar-nos hoje, vamos declarar a palavra e vamos fazer aquilo que nos compete, no nome de Jesus. Amém? Sabendo que Deus combate por nós.